Para sinais contínuos e para sistemas contínuos, a máxima também da resposta ao impulso vai valer. Ou seja, vamos lembrar, quando a gente estava falando de sistemas discretos, quando eu insiro um impulso unitário em um sistema e faço a medição dessa resposta, eu consigo, a partir dessa resposta H de n aqui, então, prever a resposta desse mesmo sistema para qualquer sinal. Como que a gente faz isso? A gente considera, por exemplo, aqui, olha, um sinal x de n qualquer como uma soma de impulsos e considera a resposta individual de cada uma dessas somas de impulsos, por exemplo, esse H0, H de 1, e o que vai acontecer é que o meu y de n determinado vai ser um somatório dessas respostas unitárias. De forma semelhante ocorre quando eu estou falando de um sinal de tempo contínuo. Então, ou seja, se eu inserir um sinal, um impulso em um sistema H, eu posso fazer a medição, por exemplo, da resposta desse impulso a resposta desse sistema a esse impulso unitário, certo? De forma semelhante, então, quando eu coloco um sinal qualquer, por exemplo, um x de t, eu consigo prever o y de t se eu, por exemplo, considerar cada um desses pequenos instantes aqui, olha, como um impulso. Então, se eu considerar cada uma dessas situações de k aqui embaixo, olha, por exemplo, considerar esse primeiro intervalo aqui como impulso, eu consigo falar qual que é a resposta para esse primeiro impulso, para o segundo impulso, para o terceiro impulso e por aí vai. Lembrando só que aqui, ao invés no sistema discreto, eu tenho sempre amostras de 1 em 1, aqui eu sempre vou ter um ΔT com esse delta tendendo a zero, ou seja, eu teria impulsos aqui um coladinho no outro aqui, já que o meu delta, o meu tempo ali, olha, o intervalo de tempo tem que ser o mínimo possível, o mais próximo de zero possível, certo? Então, dessa forma, o que vai acontecer? O meu sinal y, lá no sinal discreto, ele era o somatório dessas curvas que eu obtinha, que eram obtidas por cada um desses impulsos, certo? E para isso eu variava o k, para o meu primeira amostra, meu k segunda amostra, k terceira amostra. O que vai ocorrer aqui agora é que agora vai aparecer para a gente aqui também um somatório. A integral nada mais é do que o quê? Uma soma. Só que ao invés de variar de 1 em 1, ele varia de intervalos de tempo muito pequenos, tendendo a zero, de 0,0000001. Valor muito próximo de zero. Então o que vai ocorrer aqui, olha só, o que a gente fazia aqui antes era x de k, que multiplicava h de n menos k. Nesse caso aqui agora, minha variável, eu estou falando no domínio do tempo, né? Eu estou substituindo o meu k por um tal, certo? Tal. Eu estou variando esse meu tal de menos infinita a mais infinita, assim como eu variava meu k de menos infinita a mais infinita. A grande diferença é que agora, ao invés de variar de 1 em 1, como é feito no somatório, a gente varia na integral, onde esse tal aqui, esse d tal, é um valor tendendo a zero, um valor muito próximo de zero, certo? Ninguém precisa ficar desesperado porque apareceu um integral aqui. Sempre que aparece uma integral, uma derivada, todo mundo já fica de cabelo em pé, porque na verdade, para resolver essas situações, a gente vai trabalhar de forma gráfica, vai trabalhar de forma analítica. A integral mesmo que a gente vai precisar resolver vai ser 99,999% das vezes simplesmente uma constante, uma integral muito simples de se resolver. Em sinais e sistemas, o objetivo não é ficar integrando, a gente precisa entender essa questão do ponto de vista de sinal. Quando for mais complicado, a gente vai resolver numericamente que o algoritmo faz para a gente. Mas a gente precisa entender que, então, ou seja, que fique claro, a convolução, então, a operação de convolução por um sinal x de t por um h de t, ela é calculada da seguinte forma: integral de menos infinito a mais infinito de x de tal que multiplica h de t menos tal. Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui então? Como que a gente vai calcular essa integral? Como? Vamos lembrar aqui a seguinte situação. A convolução discreta era mais simples da gente fazer numericamente, mas é importante a gente entender como que a gente faz, como é que era resolvido. Toda aquela equação que a gente fazia, em termos práticos, o que ela fazia? Imagine a seguinte situação: eu preciso o y de n vai ser a convolução do sinal x de n, que é esse aqui, pelo sinal h de n, que é esse daqui. Quando a gente está fazendo o cálculo de convolução, a bem da verdade o que a gente está fazendo é o seguinte: é como se a gente estivesse passando um gráfico sobre o outro e fazendo a multiplicação, ponto a ponto. Então, ou seja, seria a minha primeira situação dessa aqui o seguinte, olha, nesse caso aqui, olha, se eu multiplicar esse sinal por esse sinal, olha só, nós não temos pontos em comum, porque 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0. Então, seja a resposta aqui que eu teria um gráfico totalmente zerado, certo? Na próxima situação que eu já teria aqui, olha, uma seguinte situação, multiplicando esse gráfico por esse gráfico de baixo, eu teria 2 vezes 3, tem um ponto em comum aqui, olha. Então, no instante 0,
eu teria um pulso de 6, certo? No próximo ponto aqui, a gente já teria que, olha, no instante 0 eu teria 1 multiplicado por 3, um pulso de 3, isso no instante 0. E no instante 2 aqui eu teria outro ponto, que é 2 multiplicado por 1, daria 2, certo? E por aí vai. E a gente vai fazendo essas multiplicações, o somatório dessas respostas aqui seria basicamente o que a gente teria como resposta final da nossa convolução, certo? Essa é a forma como a gente resolve isso aqui de forma computacional, como que a gente resolve a convolução discreta de forma computacional. Quando a gente digita o comando conv no MATLAB, no Octave, ou até mesmo em qualquer outra ferramenta matemática, o que a gente faz é justamente fazer essa operação de passar um gráfico sobre o outro. O que vai ocorrer aqui agora, quando a gente estiver falando de convolução contínua, a mesma coisa vai ocorrer. Quando eu precisar convoluir, por exemplo, fazer esse sinal, vou chamar esse sinal aqui, por exemplo, de x de t. E esse sinal embaixo aqui, por exemplo, se fosse o nosso h de t, por exemplo, a resposta ao impulso unitário, para obter uma resposta, para eu encontrar um y de t, que vai ser a convolução de x de t por h de t, o que a gente faz é justamente passar um sinal por esse outro sinal. Na verdade, eu estou fazendo uma simplificação aqui que a gente já vai entender nos próximos vídeos. Vou fazer alguns exemplos que vai ficar mais claro. Mas eu quero que vocês entendam justamente isso. O que a gente vai fazer é justamente essa operação de passar um sinal pelo outro. Então, ou seja, passando o meu sinal h de t aqui, ele passa na primeira posição, vou passando ele pelo meu sinal, e fazendo essa multiplicação e somando, já que a integral é fazendo essa soma. Fazendo a multiplicação e somando, fazendo essa multiplicação e somando, até que esse sinal passe totalmente. Vocês vão ver que é o seguinte, alguns pontos serão pontos de interesse para a gente. São aqueles pontos onde onde a situação muda. Por exemplo, a partir de cá eu tenho ponto em comum, certo? Aqui eu tenho uma outra alteração onde eu tenho parte do sinal preto dentro do sinal vermelho. No próximo ponto aqui, olha só, aqui então continua parte do preto dentro do sinal vermelho. Aqui vai ser um outro ponto em comum, vai ser um ponto de atenção para a gente, que a gente tem todo o sinal preto dentro do sinal vermelho. Aqui ainda continua com todo o sinal preto, aqui continua com todo o sinal preto. E aqui, olha, de novo, aqui, olha só, a gente vai mudar de novo, vai ser uma situação que a gente tem aqui, olha só, parte do sinal preto para fora. E até chegar nessa situação total, que a partir desse momento aqui, olha, eu não vou ter mais nada em comum. Então, ou seja, a gente vai ver que nessas convoluções, esses pontos de mudança da minha passagem do meu gráfico serão os pontos mais importantes. Eu vou fazer 3 vídeos aí de exemplos gráficos, então fique atento aos próximos 3 vídeos que vai explicar justamente essas questões. Nós vamos fazer várias formas de convolução contínua.